Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Mário Flávio. Olha, Renata, a grande polêmica do dia ontem foi a denúncia aí feita pela campanha, né, do presidente Jair Bolsonaro, né, sobre a questão envolvendo, né, rádios do Brasil e do Nordeste que estariam priorizando o candidato Lula, e a candidatura do Bolsonaro diz que perdeu 154 mil inserções. O que é uma inserção, né? Antes de explicar o que é uma inserção para o ouvinte, eu vou soltar um trecho do vídeo aqui da denúncia do ministro Fábio Faria, né, sobre essa questão. E depois a gente vai explicar direitinho o que é a inserção e também como esse mapa chega para as rádios, né, do Brasil inteiro e qual é a denúncia que o ministro faz, né? Essa inserção são aquelas propagandas no intervalo. Quando você vai, não é o carregador mesmo. Quando você vai pro intervalo, que entram as propagandas aí de Lula, Bolsonaro, de Raquel e de Marília. Então o nome... A inserção é o comercial da campanha. O comercial da campanha. Você não tem um comercial das empresas que patrocinam a Rádio Cidade? Pronto. As inserções são os comerciais das campanhas. No segundo, esse número de quantidades, no primeiro turno, né, Mário, depende das federalizações, que agora não é mais coligação que chama. É isso. No segundo turno é igual para todo mundo. Segundo turno, Gui, são 5 minutos para Bolsonaro, 5 para Lula, 5 minutos para Raquel, 5 minutos para Marília. E as inserções, elas são divididas meio a meio. Então, em um bloco entra primeiro Bolsonaro, depois Lula, no outro bloco inverte, entra Lula, depois Bolsonaro. E assim segue a campanha inteira. Quando tem direito de resposta, aí um candidato perde inserções, aí o outro geralmente ganha mais comerciais. Vamos ouvir o que disse aí o ministro, a denúncia do ministro Fábio Faria, em nome da campanha do presidente Bolsonaro. Para saber de que forma foi feito isso, e eu quero passar aqui para Fábio Van Garten, e queria deixar a todos vocês a nossa indignação, porque queríamos uma campanha limpa, justa e igual, que o povo livre pudesse escolher, sem fake news, todos os dias que tem que ser desmentidos por nós. Não tem nenhum projeto para o Brasil do PT. Só tem fake news o tempo inteiro, e agora mostramos a vocês o que aconteceu na região Nordeste e no Brasil. Boa noite, pessoal. Para a gente explicar a todos o que de fato vem acontecendo, as campanhas enviam ao TSE as inserções de rádio e TV, e o TSE aloca num repositório, num pool, que a gente chama de repositório, todo o material publicitário. As rádios se logam nesse pool, ou elas se logam nesse repositório, elas baixam, fazem download desse material, e existe uma programação de veiculação desses materiais. Como o ministro Fábio Faria bem disse, tivemos a menos, nos 14 dias deste segundo turno, 154 mil inserções. Cada inserção possui 30 segundos de duração. Fazendo uma conta de matemática, temos 1.283 horas de conteúdos não exibidos. Fomos limitados, fomos cerceados, fomos censurados em transmitir a nossa mensagem. O que corresponde a essas 1.283 horas? Corresponde a essas 1.283 horas. Olha, as inserções, eu vou explicar primeiro esses comerciais porque eles são importantes. E vou dar um exemplo bem prático aqui, Caruaru. A inserção comercial, na minha opinião, ele é mais importante do que o guia eleitoral. Porque o guia eleitoral, as pessoas têm que parar para ver na TV e ouvir no rádio, né? Na inserção não, você está ouvindo, está passeando no seu carro, você está fazendo sua caminhada, sua corrida, está ouvindo rádio ou a TV, e aí você, obrigatoriamente, você vai ver. Não tem como você não ver, porque ela entra como se fosse um comercial. É um comercial, uma inserção é um comercial.
Então as inserções são apostas, né, das candidaturas. Eu vou explicar uma conta bem de Caruaru para você entender. Em 2012, a campanha eleitoral começa com Miriam Lacerda com 12 pontos na frente de Zé Queiroz. Foi feita uma pesquisa que foi divulgada e na época Miriam estava em primeiro. E a gente conversava com o Vônei, mas a vantagem é muito grande para tirar em 60 dias de campanha. Na época a campanha tem 60 dias. Ele disse, mas a gente vai ter o triplo das inserções de Miriam. Como é que é feita no primeiro turno essa distribuição dos comerciais? Quem tem mais partido tem mais inserção. Então na época funcionou, porque eu lembro que eles deram uma overdose de Lula e Eduardo Campos, e aí Zé Queiroz foi tirando a diferença, na semana final ele acabou virando e ganhando a eleição. Então isso é um exemplo prático de que uma inserção pode ajudar uma candidatura. O que é que a campanha de Bolsonaro alega? A gente vai mostrar para vocês agora que estão na experiência Rádio Cidade o mapa de inserção que é baixado pela nossa OPEC, que é a Operação Comercial. Eu te mandei uma foto mais cedo aí, né? Esse mapa que ele chega aí na... Achou? Não. Então, a gente vai soltar aqui agora para vocês, né, essa foto do mapa, né, para que a gente possa, para você entender, né, o que é essa inserção e como esse mapa chega. Então, esse é o mapa que a gente vai mostrar agora aqui, o mapa comercial das inserções de presidente. Vai aparecer aí na sua tela, agora para que você entenda como funciona e durante aquele dia, como é que é feita a distribuição. Tá aí. A data, que data é aquela ali? É 7 do 10, né? Pronto, 7 do 10. Então, 7 de outubro. A gente tem lá, primeiro, Coligação Brasil da Esperança, que é a coligação do ex-presidente Lula. Na segunda, Pelo Bem do Brasil, que é a coligação do presidente Bolsonaro. Então, ela vem aí na distribuição, nesse dia aí, dia 7 do 10, toda inserção que vem primeiro é a de Bolsonaro. De Lula, aliás, todo nesse dia. No outro dia, dia 8, aí é o contrário. Todas as inserções primeiras serão as do Bolsonaro. Então isso a gente chega para isso. Se você baixar até o final, você vai ver aí tem a sequência, né? Tem 1, 2, 3... Aí ali foi recebido no dia 4. Isso, é um dia anterior, né? Não, e a data aí é do dia 10. Lá em cima tem ali o período de veiculação de 7 a 28 do 10. Isso aí é a ordem que vai ter, tá? E aí as inserções elas vão mudando de acordo, né, com o que as coligações mandam. Né? A gente tem aí 16 inserções pela manhã, então dá 8 para uma campanha, 8 para outra. Aí à tarde tem a número 2 ali. Desce mais, por favor, Vinícius. Aí tem mais 17, tá? E aí uma campanha vai ter uma a mais que vai ser compensada à noite, que a gente vai ter o término das inserções aí. Essas inserções elas são distribuídas nos intervalos comerciais. Então se você prestar atenção no intervalo comercial da Rádio Cidade aqui, por exemplo, vai ter uma inserção de Lula e uma de Bolsonaro, uma de Marília e uma de Raquel. O que é que a campanha de Bolsonaro está acusando? Que ao invés de fazerem isso, que é o correto, que a gente fez aqui na Rádio Cidade com esse mapa, as rádios estavam, por exemplo, estariam, né, botando a mais para Lula, principalmente aqui no Nordeste. Ele disse que tem rádio na Bahia, ele não citou o nome da rádio, disse que vai entregar um relatório hoje ao TSE, que tem rádio na Bahia que de 4 inserções, 3 eram para Lula e 1 para Bolsonaro. E aí eles garantem que tem as provas com uma auditoria. Aí a grande pergunta é, essa auditoria funciona? As rádios, elas geram relatórios do que são dos comerciais. Por quê? Porque as agências de publicidade, elas exigem, quando a gente vende uma publicidade, por exemplo, o show de Gustavo Lima, que vai acontecer dia 5 de novembro. Então a gente tem ali determinadas... A gente recebe o mapa feito da Justiça, se chama API. Isso, API. Nessa API vem lá a distribuição de comerciais. O valor fechado, vamos supor, R$5.000, um exemplo. R$5.000 são quantos comerciais? Aí divide na tabela e aí vem, de segunda a sábado, vai ter que tocar todo dia 2 vezes o comercial daquilo ali. E às vezes até com horário específico. E horário específico. Tem que ser no horário do Manhã Cidade com Mari Renata. Naquele horário. Tem que ser de 5 às 7 da manhã no Acorda Caruaru. Tem que ser no meio-dia a 1 hora no Pra Relaxar. Às vezes os comerciais eles vêm atrelados a alguns assuntos, né? Vamos pra música.
vamos sortear um violão de Jorge Vercillo. Inclusive essa promoção tá já acabando. Tá já acabando, né? E aí essa promoção é dentro do Para Relaxar, que é um programa de MPB, que é o perfil de Jorge Vercillo. Então essas inserções elas são colocadas ali dentro, especificamente ali naquele horário. Então é isso que a campanha está acusando, que houve manipulação. E essa autoria, como é que ela pode ter acesso a isso? Já existem programas, por exemplo, as músicas, às vezes os cantores, eles querem que as músicas deles toquem mais do que as outras, e há disponibilizado um cachê para as emissoras de rádio. Então a emissora de rádio tem que tocar 3 vezes a música de fulano de tal. E já existem programas que os próprios artistas, eles vão ter a auditoria internas deles, sabendo quantas vezes aquela música vai ser tocada. Então essa auditoria tem como fazer isso. Qual vai ser a questão aí? A auditoria vai apresentar um dado e o TSE provavelmente vai pedir às rádios que mandem os relatórios deles. Porque nós temos também, isso é obrigatório por lei, por causa dos direitos de resposta. Por exemplo, a gente fala alguma coisa aqui e alguém não gostou. Então, o advogado dessa pessoa vai entrar em contato com a rádio e vai querer o material. Olha, no Manhã Cidade, 10 horas, quando o Mário falou sobre política, falou sobre isso. Então, a gente tem um equipamento chamado censura, que ele fica com todo o material que é veiculado na rádio durante 3 meses. Isso. Justamente para esses direitos de resposta. E isso só tem o jornalismo profissional. Por que a gente fala tanto sobre isso? Vocês sabem aqui quem é que está falando. Mário e Renato são formados em jornalismo, tem DRT. Então, qualquer coisa que vocês quiserem processar a gente, é fácil achar, porque a gente falou e nós temos o registro profissional da área. E os veículos têm esse material gravado para as pessoas que se sentirem, de repente, ofendidas, elas terem acesso a isso. Agora, isso vai para a justiça, a justiça vai entender, vai interpretar se houve ou não houve e vai dar aquele direito de resposta. Então, é como o Mário falou, quem se achou lesado vai apresentar a sua auditoria particular. E os veículos, porque a gente espera que uma denúncia tão grave como essa tem que ter muita responsabilidade, porque você está colocando em xeque os veículos de comunicação sérios, né, profissionais. Então, se você levantou essa suspeita, é uma suspeita, tá? Não é não foi julgado e nem foi condenado nenhum veículo, é uma suspeita. Então isso vai para investigação, porque todo mundo merece o direito da dúvida, o benefício da dúvida, é assim que funciona a justiça. Então, essas pessoas vão apresentar o relatório particular deles, a auditoria particular deles, e os veículos de comunicação vão ter que apresentar também os seus mapas para isso ser comprovado. Se o TSE levar adiante o processo. Levar adiante. Né? E o nosso programa, por exemplo, que a gente tem aqui, que é o programa que a gente trabalha a questão da nossa programação, que programa música, que programa comercial, que programa os intervalos, ele dá um relatório de inserção. Então, a gente tem como puxar nesse relatório tudo. E se o TSE pedir, nós já estaremos com tudo pronto. Aqui na Rádio Cidade, as sessões foram essas aqui, tantos. Então, o programa não tem como ser burlado, né? Pelo menos o nosso. Agora não é todo mundo que usa o nosso programa, né? Tem gente que usa outro programa diferente. E as acusações, elas são principalmente para emissoras do Nordeste, e ele citou emissoras da Bahia, como eu disse aqui. É uma acusação séria, é uma acusação grave, que tem que ser provada, e o TSE deu 24 horas para a campanha de Bolsonaro apresentar provas. O pessoal disse que apresenta essas provas hoje, então vai ser um problema assim a mais para a reta final da campanha. Se for comprovado, na minha opinião, o veículo deveria perder a concessão, tá? Porque é muito sério. O que pode acontecer com os veículos? Veja, eu já vi, Renata, por exemplo, não sei se você lembra quando você trabalhava em João Pessoa, teve um veículo que parou a programação dele para mostrar um comício de Lula. Você lembra disso? A televisão passou, se eu não me engano, foi 48 horas fora do ar depois disso. Porque a campanha adversária entrou com ação e houve essa multa. Além de 100 e poucos mil reais na época de multa. A rádio ou a TV, ela pode ser multada, ela pode ter a programação suspensa e ela pode ainda ter a concessão perdida. Agora, se isso for provado, é um estrago enorme na campanha, né? Porque você está privilegiando algo que não deve acontecer. Agora, como a gente disse, é preciso ter cautela, é preciso ter paciência para não tomar juízo de valor nem para um nem para outro, nem dizer, isso não aconteceu, ou isso aconteceu. Espera o resultado da auditoria, espera o posicionamento aí da justiça, a gente tem uma ideia.
Se for provado, tem que ser punido. Agora, se não foi, as pessoas que denunciaram precisam ser responsabilizadas, porque, mais uma vez eu repito, é colocando em xeque o trabalho de um veículo de comunicação importantíssimo para o país, como é o rádio brasileiro. Tem que ter muita responsabilidade. A gente lembra sempre que acusações não são julgamentos nem vereditos, né? Tem que ser provado. Então, cabe aí a investigação, tá? E como o Mário falou, não dá para generalizar e não dá para dizer que foi feito, porque isso ainda está no âmbito da denúncia e pode ser que vire uma investigação ou não. E outra coisa, pode acontecer? Pode. Porque ninguém nunca se importou com isso. Então aquela rádio que está lá no interiorzão, a gente sabe que no interior, Renata, o rádio é muito forte, né? O rádio chega na casa de todo mundo. Pode acontecer, isso pode. E eles vão ter que mostrar essas provas aí, como o TSE mandou. E não dá, pronto, vamos supor que o TSE avaliar as provas e ia ter que dar 1.200 horas aí a Bolsonaro em 154 mil sessões. Eu acho que nem daria tempo até sexta-feira. Não, o coordenador da campanha de Bolsonaro disse que se fosse só de um veículo, daria mais de 53 dias de transmissão direta e conteúdo de Bolsonaro. É muita coisa. Agora, isso vai servir também para, se isso for provado, para separar um pouco, como Renata disse, né, o joio do trigo. A gente já trabalhou aqui em várias emissoras de rádio e TV. Eu nunca tive um diretor de programação ou comercial ou de jornalismo que chegou para quem faz OPEC e disse, bota mais inserção aí para fulano, para Beltrano. Eu nunca vi isso. A gente tem um exemplo aqui, Mário. Antes do início da campanha, teve a reunião da ACER, que foi aqui em Caruaru, que teve a presença de Chico José, inclusive, antes do período eleitoral, que é a Associação das Empresas de Rádio e TV de Pernambuco, e o assunto foi justamente, é um período muito tenso para os veículos de comunicação, porque como existe ali na sessão eleitoral os fiscais de partido, existem as pessoas das campanhas que acompanham também, pelo menos os principais veículos, os mais renomados, os mais sérios, tem pessoas acompanhando. Então é fácil perceber, não precisa nem dessa auditoria de particular. Só é você sentar lá e fazer um rádio escuta e contar. Olha, saiu uma, saiu duas, saiu três. Isso não é uma coisa de outro mundo. Então, nessa reunião, isso foi passado para os veículos associados. Olha, estamos entrando em período eleitoral, então a atenção é redobrada. Inclusive, teve um fato lá que o presidente citou de uma rádio, de um comunicador do interior aí, que foi dar uma pesquisa e foi mais amistoso quando deu o resultado de um candidato e foi notificado. Então é um período muito tenso para os veículos de comunicação. Por quê? Porque é um veículo de comunicação de massa. A gente tem, sim, participação e a gente pode influenciar pessoas na decisão do seu voto. Então, por isso que a gente fala tanto sobre fake news, sobre a importância do jornalismo profissional, do rádio profissional, que vocês conheçam as pessoas, que sabem a origem da informação. Não dá para ser informado por WhatsApp, grupo do WhatsApp que a tia mandou, que eu não sei se é verdade, mas estou só repassando. Isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Você pode estar sendo feito de bobo, você pode estar sendo influenciado por uma mentira. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Eu não curto tal veículo de comunicação porque eu sinto uma inclinação para fulano. Então, tenta diversificar aí a tua paleta, o teu leque de veículos de comunicação para vocês absorverem essa informação e tirar suas conclusões, tá? Isso é muito sério, porque a gente pode sim influenciar pessoas. E vale lembrar também, Renata, que a maioria boa parte dos veículos de comunicação, boa parte, acho que a maioria mesmo, é de político também, né? Aí pode ter acontecido isso também, e pode ter sido combinado, que é pior, né? Agora, eu acredito que em Pernambuco ninguém fez isso. Mário, eu acredito que em Pernambuco ninguém fez isso. Eles disseram que iam divulgar a lista das rádios que fizeram isso e a gente vai aguardar aqui. Com certeza a Rádio Cidade não estará lá. E se aconteceu, tem que ser punido. Tem que ser punido. Vamos passar aqui no WhatsApp Cidade, 998780997. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui.
Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Só para a gente ter a informação completa, a campanha de Bolsonaro vai ter que provar e o ministro do TSE disse que se não provar eles terão problemas aí junto à Justiça Eleitoral. Tem áudio aqui do ouvinte. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, amigos da cidade, Caruaru 99.7, aqui é Ronaldo Rodrigues de Olinda, Pernambuco. Olha, as eleições estão acabando, está chegando ao final. Né? As pesquisas apontam Lula na liderança, né? Mas temos que saber que, e quem não foi pesquisado? Milhares de pessoas, não é? Então, eu acredito que tudo pode acontecer, nada está definido. Essa é a minha opinião, esse é o meu comentário de hoje. Um abraço para vocês e fiquem com Jesus. Valeu, para você também, amigo. Tem mais... bom dia, Maria Paulo das Rendeiras. Porque os ônibus... isso foi para pergunta do outro dia aqui. Era para Raquel, mas ele mandou um áudio abaixo, eu vou ouvir o áudio do intervalo. Renata e Mário, tem um cano de água estourado próximo a um supermercado aqui, em um cruzamento. Me manda o zap do Ilumina Caruaru também. Abrindo aqui o zap do Ilumina Caruaru. O Rodrigo Melo, bom dia, Mário, Renata. Essa pesquisa que foi divulgada hoje pode descartar, pois mostra 0,6 de brancos e nulos, sendo que no primeiro turno foi 14,43. Não dá para acreditar que vai cair 95% desse índice. Pesquisa de quê? De governadora? Você está falando de presidente? Porque eu já vi duas de presidente hoje e uma de governadora. O Altair Alves, já agradecendo aqui pela atenção. Matheus da Boa Vista, já tá teu nome aqui, Matheus, concorrendo. O Janaé diz aqui: Mário, se isso realmente for provado, é crime eleitoral? Se não for provado, também. Aqui o Walter está mandando aqui. Eu vim para presenciar o pessoal do Bolsonaro reclamando de fake news. Isso não é fake news, não, Rocha. Isso é Walter. Essa denúncia é crime eleitoral que eles estão acusando. Não tem nada de fake news aqui, não. Fake news é inventar uma mentira. O que a campanha está acusando é você pegar as sessões que era de um candidato e dar para o outro. Isso aí não pode acontecer e a punição pode ser, inclusive, com a perda da concessão. O Rocha, o candidato beneficiado, se for comprovado, ele pode ser punido, no caso do Lula, e se não for constatado o crime, o candidato pode ser Bolsonaro. Bolsonaro fez uma acusação, vai ter que provar. Agora, com relação à campanha do Lula, não sei se seria atingido. Vai ter que ser provado que foi a mando, ou foi pago, ou foi financiado pela outra candidatura, né? O Tiago de Bezerro diz aqui que ele é bolsonarista, mas ele não concordou com essa história aparecer faltando 3 dias para a eleição. O César: bom dia, para a TV, você escolhe aquela que puxa para um outro candidato. Tá certo. O Rodrigo fala da pesquisa da meia-noite, de governadora. Olha, a pesquisa de governadora saiu hoje meia-noite. Foi empate técnico nas candidatas. Eu só não entendi muito dessa afirmação. Ao meio-dia, à meia-noite levaria a sua alma. E o Emílio Júnior está aqui. Muito boas explicações da Rádio Cidade sobre as inserções. Cheiro, Emílio! Valeu, Emílio. Um abraço para Bruno Biquinho, também está por aqui, mandando mensagem pra gente. Eu vou escutar Biquinho. Já. Valeu, Bruno Biquinho. Um abraço para todo mundo lá na barbearia. Intervalo! Vamos pro intervalo. É mensagem. Quando fala da eleição aqui, pipoca de mensagem.